Você é um monstro, William? Não. Tudo que eu fui taxado é que eu era um monstro. Que tinha sido eu a autoria, que eu tinha tocado fogo nela viva. Eu queria só olhar nos olhos dele e perguntar: William, por que você fez isso com a Isabela? Eu queria perguntar simplesmente: o porquê que você fez isso? Exclusivo. Depoimentos inéditos de um caso que virou comoção nacional. O William foi condenado pela mídia, né? Por algumas emissoras que são sensacionalistas, né? Nenhum ser humano, nenhum ser vivo merece ser queimado. Julgado e queimado. Ele fez o julgamento dele. Uma bela jovem que, segundo investigações, morreu queimada pelo próprio namorado. Sinceramente, William, você matou a Isabela? Então eu matei. O que de fato aconteceu? Leonardo da Silva, boa noite. Boa noite. Você está pronto para me contar tudo o que aconteceu naquela ocasião? Estou sim. Você nunca disse nada desde então. Esse é o momento. Esse é o momento. Vamos começar então? Vamos. Você tinha esse desejo de manter relações sexuais com ela? Ela era uma moça bem atrativa. Bonita e bem atrativa. Os portões do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros se abrem. Boa tarde. Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Temos uma entrevista com o preso William Felipe de Oliveira. Obrigado. Exclusivo no Conexão Repórter de hoje, o caso Isabela. Esta é a entrada da Chácara Iporã, no município de Franco da Rocha, Grande São Paulo, onde às 9h30 da noite, no dia 3 de março, um domingo de carnaval, a jovem universitária de apenas 19 anos, Isabela Miranda, foi brutalmente atacada e queimada, segundo a investigação policial, pelo próprio namorado. Hoje, o principal acusado, William Felipe de Oliveira Alves, quebra o silêncio e conta o seu lado da história em uma entrevista tensa, feita diretamente na prisão, onde ele aguarda o julgamento. Outras entrevistas exclusivas também ajudam a explicar o que aconteceu aí dentro. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Domingo de Carnaval, 3 de março. Franco da Rocha, Grande São Paulo. A visão aérea detalha o local. Uma chácara com piscina e churrasqueira. Uma ampla área verde. Um cenário ideal para reuniões com os amigos. A festa é organizada pelo dono da propriedade. Entre os convidados está Isabela. Ela chega acompanhada do namorado William e do filho dele de 2 anos. Vão também a irmã de William, Kathleen, Leonardo, marido de Kathleen, o filho do casal, e ainda Ed Carlos, o irmão caçula de William e Kathleen. Nesse último registro, os 2 casais juntos no evento. Ela era muito amiga sua? Muito amiga, amor. Uma das melhores amigas? Melhores amigas. Que imagem que você tem do Leonardo na festa? Ele ficou me acompanhando ali, bebendo, conversando, mexendo na rede social. Você tinha uma boa relação com ele? Tinha. Que tipo de relação? Ele praticamente foi criado lá em casa. Ele tá na família há 6 anos, mais de 6 anos. Então eu considerava ele meu irmão já, praticamente. Você confiava no Leonardo? Confiava, ele morava com a gente lá. Até que em determinado momento, um acontecimento. Um flagrante em um dos quartos. Você se lembra do momento que você entra naquele quarto? Lembro. Você pode descrever? A gente ia... Quando eu fui o primeiro a entrar no quarto, eu tinha chamado a minha irmã para ir embora. Quando eu entro no quarto, eu me deparei com os 2 transando, não tem outra palavra. Eles estavam praticando ato sexual. Os personagens envolvidos, Isabela e Leonardo. Você lembra exatamente da imagem? Lembro. Ela estava deitada na cama, barriga para baixo, meio que de lado, o Leonardo com as calças arriadas, sem camisa e por cima dela. Quando eu entrei no quarto, ainda demorou uns 5 minutos, uns 5 segundos para entender o que estava acontecendo, onde ele pulou para trás da porta para tentar se esconder e ela jogou uma coberta por cima dela e sentou, né?
Você entrou primeiro. Entrei primeiro. Em seguida, A minha irmã, a Kathleen. Agora separada de Leonardo e grávida de 7 meses, Kathleen traz novos detalhes daquele domingo. Então, quando a gente entrou no quarto, o William falou assim, você está me tirando, né? Aí a Isabela saiu, pegou o cobertor para se cobrir e o Leonardo pulou para trás da porta para vestir o short. Que ele não queria ver, eu acho que ele não queria ver que a gente, né? Aí eu falei assim, o que foi? Quando eu olhei para trás, o Leonardo já estava subindo o short dele. ele se incomodou com a sua presença. Se incomodou. Assim que a gente entrou, ele já pulou para trás da porta. Só que eu não vi que ele estava pelado, nem que ela estava pelada, né? Tanto é que eu estava com meu filho de 4 anos, o meu sobrinho de 2. Aí o William falou, não, você está me tirando, né? Leonardo, você manteve relações sexuais com a Isabela? Pelo que a Kathleen e o William falam, sim, eu cheguei a ter relação sexual com ela, sim. Isso aconteceu? Eu já não posso afirmar para o senhor, porque Por que você não pode afirmar isso? eu não me lembro realmente, Você não se recorda de nada mesmo? não me recordo, eu juro para o senhor que eu não me recordo. Você não se recorda ou não é conveniente que você se recorde? Não me recordo mesmo. Só me recordo a partir do momento lá que a gente estava jogando truco, eu ter mesmo acordado no hospital, amarrado, com meu irmão em cima de mim. Brigas, agressões. Qual foi a reação do Leonardo e da Isabela quando você entra? O Leonardo se assustou, os dois se assustaram quando viram, acho que eles não esperavam por aquele momento. O Leonardo correu para trás da porta, ele deu um pulo que foi para trás da porta e ela se cobriu. A Isabela te disse alguma coisa? Não, para mim não. E o Leonardo, ele só ficava, a minha família me chama de Goi. Ele ficava só, calma aí, Goi, calma aí que eu te explico, calma aí, Goi. Só isso. E você? Qual foi a sua reação? No momento já dá aqueles 5 minutos, né? Eu parti para cima dos dois. Tentei chegar nela, cheguei a agredir ela um pouco, a gente foi. Na prisão, William assume as agressões contra Isabela. Como é que você agrediu ela, exatamente? Com socos. Ela estava na cama ainda. No segundo, terceiro soco, meu irmão já conseguiu me tirar de lá. Mas ela ficou ferida. Nos socos? Não chegou não chegou a sangrar. Naquele momento você queria matar a Isabela? Não, foquei nele e começou a briga entre homens, né? Como é que foi essa briga, exatamente? Foi a briga feia, foi a pancadaria. Eu não conseguia sair de cima dele, o pessoal tentava apartar. E eu não tava muito irado. Eu descontei toda a minha raiva, minha ira, minha frustração em cima dele. Socos, Soco, Pontapé, enforcão, cabeçada. empurro, cabeçada. O que tinha, eu fui usando. Não dava para usar a mão, usava o pé. seu objetivo naquele momento qual era? Descontar, eu não conseguia pensar em nada. Só queria descontar minha raiva. Eu não conseguia pensar em nada. O que você dizia a ele? Eu não falava nada também. Ele só ficava falando, peraí, Goi, para, Goi. Não vai me bater não, Goi. E eu não falava nada. Só abatia. Você estava tomado por um sentimento de vingança. Não chego a dizer vingança. Eu estava envolvido com frustração, com vergonha, com raiva, ódio. Mas não vingança, porque eu não estava nem assimilando aquilo dali. Só foi uma explosão de sentimentos que não dá para explicar. Ele revidava? Revidava. Tentava me empurrar, tentava me agredir. Outras pessoas seguravam ele. Mas era uma briga desigual. Você mais batia do que apanhava. Mais batia do que apanhava. Isso durou quanto tempo? Então, de 8 a 10 minutos. O motivo, um ato sexual que muitos afirmam ter sido um estupro. Leonardo, você tem consciência de que o Ministério Público te acusa formalmente de ter abusado sexualmente da Isabela, se aproveitando do fato de ela estar embriagada? Sim. Você admite isso? O abuso, jamais, isso aí não cai como um índole para mim, não. Jamais eu teria feito isso. Mesmo eu poderia estar com nível de teor nas alturas, alcoólico, mas jamais eu ia abusar de alguém. Leonardo é acusado de violentar a cunhada, de se aproveitar da jovem por estar embriagada e vulnerável. O que aconteceu de fato? O que aconteceu de fato foi que, por a gente ter bebido muito, acho que pelos flertes que a gente tinha antes, a gente escolheu o momento errado, a hora errada para fazer e criamos uma coragem que nunca tivemos por causa da bebida, por ter bebido. Fala que a bebida traz coragem que não temos, então
por a gente ter bebido assim, por a gente... No dia a dia, a gente já tinha aquele flerte entre a gente, né? Aí eu acho que no dia que a gente bebeu e tal, a gente criou essa coragem que a gente não tinha. E você se recorda de ter flertado com ela nesse dia? Sim. Leonardo, o fato de haver um flerte entre você e a Isabela não significa que ela consentiria uma relação sexual. Concorda? Certo, concordo. Mas esse flerte não foi coisa de momento, que vem acontecendo 1 ou 2 dias, já vem acontecendo há muito tempo. O Leonardo alega que não se lembra do que aconteceu. Como é que você vê essa explicação dele? Eu não... Eu acho assim, tem o... Você perder a memória e tem o embriaguez, né? E eles estavam embriagados. Eles já eram acostumados, os dois. Era acostumado a beber. Então, eu acho assim, uma coisa é... Eles beberam, ficaram bêbados, coisa que a gente fazia todo final de semana, a gente saía nós 4 juntos para beber, ou então para ficar em casa, no churrasco, bebendo. Então era costume nosso beber. Quando ele diz que não se lembra, você acredita nele? Não. Não acredito. Você voltou a conversar com ele? Não. Depois do dia 3 eu não tive mais contato com ele. A imagem que você viu foi de um sexo consentido? Consentido. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não, nenhuma. Nenhuma. Fala-se que o Leonardo teria estuprado a Isabela. O que você acha dessa hipótese? Se eu tivesse mágoa, rancor, ódio no meu coração, eu poderia falar que acreditava nessa história, porque eu sei como que é o tratamento de um estuprador dentro de um presídio agora. Eu poderia querer que ele passasse pelo que eu estou passando, mas eu não acredito nisso. Não sei se essa relação deles tinha algum tempo já, ou se foi naquele momento ali de bebedeira ou de loucura dos dois, eu não sei o que aconteceu. Mas eu não acredito que foi estupro, não. Foi... Na imagem que você viu naquele momento, havia alguma indicação de que o Leonardo estava abusando sexualmente da Isabela? Não, porque a pessoa, quando ela está sendo violentada, ela pede socorro. Ou não, se ela estivesse bêbada, ao ponto de não responder pelos seus atos, ela não teria reação nenhuma, ficaria deitada. Ela se envergonhou, se cobriu. Os dois estavam embriagados? Os dois estavam embriagados. Fora de si? Tinham certeza do que estava... Eles sabiam o que estava fazendo, né? Os dois. Tanto ele quanto ela. Por que você ficou com essa impressão? Porque depois que eu entrei no quarto e ela confirmou pra mim que estava tendo ato sexual com ele, e ainda ela me pediu desculpa. Ela falou assim, senta aqui, desculpa, deixa eu te explicar. Ela falava pra mim. E ela te explicou? Não, eu não quis nem escutar ela. Mas ela tentou te explicar? Ela tentou, ela falou assim, senta aqui, desculpa, deixa eu te explicar. Você não aceitou? Eu não aceitei. A família de Isabela não aceita a versão de Leonardo. O causador de tudo isso é o Leonardo. Ela foi para um quarto repousar, se recuperar. Nisso, um dos acusados, no caso o Leonardo, foi até o quarto. De alguma forma, ele teve um contato físico com ela, né? Lembrando que o estupro ele não precisa ser só conjunção carnal, né? No caso, é mais grave porque é estupro de vulnerável, ou seja, ela estava embriagada, ela não tinha condições de oferecer resistência, de discernir exatamente o que estava acontecendo, então isso agrava mais a situação. Não foi sexo consentido? Não foi sexo consentido e ela também não tinha condições de resistir. Para a senhora, houve estupro? Sim. Não há nenhuma dúvida disso? Para mim, não. Um quarto incendiado. O desfecho é a morte de Isabela. Essas são as imagens do interior do imóvel. É o único dormitório com suíte. Tudo permanece intacto. A parede queimada, o que sobrou do colchão. Os detalhes de um domingo de março. Relatos distintos. E quando a gente estava do lado de fora da chácara, outras pessoas segurando ele, eu consegui dar um soco na cabeça dele, onde ele desmaiou. E as pessoas da chácara viu que ele ficou num estado assim grave, desmaiado, né, desacordado, me seguraram, falaram assim, o William matou o Leonardo, segura ele que ele vai ter que responder esse BO. Nisso já dois homens, um me abraçou por trás pelos braços e o outro me deu um mata-leão, uma gravata. Aí eu desmaiei também, quando eu acordei o corpo dele já nem estava mais lá. Fiquei desacordado em 5 minutos, de 3 a 5 minutos. E aí, o que você vê a partir disso? Eu me recordo uma mulher me acordando com uma garrafa d'água perto de mim, pedindo para mim me acalmar. Você sabe quem é essa mulher? O nome eu não sei, o nome dela eu não sei, é a caseira da chácara. Ela me acordando e o meu irmão perto de mim.
E eu ainda redobrando a consciência, alguém grita no fundo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. É uma voz de homem, não sei quem é, não consegui identificar. E eu e meu irmão, a gente corre para dentro da casa para ver o que estava acontecendo. E quando a gente chega lá, a gente se depara com o quarto. O colchão estava pela metade já pegando fogo. E a Isabela do lado de dentro, com a porta aberta, deitada no chão. Você sabe que você é acusado de ter iniciado o fogo. Sim. Você viu quando o fogo começou? Não, eu só escutei quando o Ed Carlos e o William começou a gritar. Tá pegando fogo e em seguida já subi para ajudar. Como é que esse fogo começou? Nossa. Nesse momento, como é que a Isabela estava exatamente? Deitada no chão. O colchão pegando fogo a uns 4, 5 passos dela e ela deitada no chão do banheiro da suíte. Ferida. Ferida, mas eu não tinha visto que ela estava ferida. Eu só vi que ela estava no chão, ela gemia. Você não estava queimaduras? Não, no primeiro momento que eu olhei, não vi. Se eu falar que vi, é mentira. Eu não vi que o corpo dela, o rosto, estava queimado. Não percebi. Você notou que ela estava tomada pelas chamas? Não, eu fiquei sabendo depois. Para mim, ela tinha desmaiado ou caído pelo calor ou pela fumaça. Mas a pele dela eu não vi que tinha queimado. Você tentou socorrer a Isabela? Tentei. De que forma? Eu e o meu irmão, como estava muito fogo, muita fumaça, ele é menor, tem 13 anos, não aguentou ficar perto. Ele trocou de lugar com a minha irmã, que a minha irmã estava olhando meu sobrinho e meu filho, trocou de lugar com ela e ela veio me ajudar. E a gente jogava água no colchão e jogava água no corpo dela. E eu não consegui pegar ela no colo, estava molhada, e eu e a minha irmã veio arrastando ela até a porta da chácara. A gente pede todo momento. Isso demorou, não foi rápido, né? Que era só em 3 pessoas, mas a todo momento. O Ed Carlos ia lá fora e gritava, gente, vem me ajudar, tá pegando fogo. Eu também fui, Luana, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí a Luana olha pra minha cara, eu tava com 2 celulares na mão, ela olha pra minha cara e fala assim, não tem mais nada que a gente possa fazer, sai daí. Ela fala assim pra mim, e eu entro, continuo apagando fogo, o William também, a gente passando mal porque era muita fumaça. Tivemos acesso ao processo. A testemunha citada relata, abre aspas, não sei precisar o local em que Isabela estava quando o fogo começou, pois não me deixaram entrar novamente no quarto. Fecha aspas. William, tomado pela violenta emoção, você ateou fogo na Isabela? Não, jamais. Possível. Você admitiria? Se eu tivesse tocado fogo, ateado fogo nela, eu admitiria. Você não fez isso mesmo? Não fiz isso, de forma alguma. Você sabe que você está sendo acusado disso? Sei. Isso eu tenho... Sabe das testemunhas? Sabe Sei. dos depoimentos? Acompanhei. Eu estive no CDP de Pinheiros, onde ele está preso, e ele admite que agrediu a Isabela, mas ele disse que não ateou fogo. Como é que o senhor vê essa declaração dele? Acho que totalmente mentira. Ele disse que estava desmaiado. Ele estava desmaiado. Disse que ninguém conseguia controlar ele lá. Disse que ele se transformou, ninguém conseguia controlar ele. O senhor não acredita no que ele disse? Não, nem um pouco. Ele está mentindo para tentar salvar a própria pele. Com certeza. William, você tem consciência de que existem depoimentos que te incriminam? Sim, eu acompanhei. Em depoimento, uma testemunha relata, abre aspas, William foi até a cozinha e pegou uma faca. E logo foi até o fogão com uma sacola plástica e acendeu, tentando voltar com a sacola em chamas ao quarto. Fecha aspas. O fogo teria apagado e William teria tentado novamente. Existe uma outra testemunha que diz que você ateou fogo em uma sacola. Em uma sacola para depois levar essa sacola até o quarto. Você fez isso? Não. Eu fiz isso e a perícia Como é que você encara comprova. esse testemunho? Essa é a principal testemunha que está sendo induzida. Fala que me viu colocando fogo numa sacola e andando da cozinha para o quarto. Mas não tem, os peritos já foram lá e comprovaram que não tem vestígio de plástico queimado. Na minha mão não tem vestígio de plástico queimado. A mesma testemunha destaca em outro trecho, abre aspas. No momento em que foi para o quintal, William também saiu e veio até nós, dizendo que a própria Isabela teria ateado o fogo em si. Fecha aspas.
Ele tava todo momento, ele ficava perto de mim, ele conversava muito, ele ficava, garoto, se acalma, você vai estragar a sua vida, não bate, não precisa bater nos dois, você vai perder a razão, a gente tá do seu lado. E na hora do fogo, quando a gente conseguiu tirar ela de dentro do fogo, ele ficou conversando com ela junto com o meu irmão. E viu que ela conversava, que ela falou que foi ela que tinha ateado o fogo. O homem afirma ter perguntado a Isabela, ainda consciente, abre aspas, o que teria ocorrido, ao passo que ela me respondeu apenas que ele queria me matar. Fecha aspas. E o Joaquim falou assim pra ela, por que você fez isso? Ela falou pra ele não me bater mais, ou pra ele não me bater, alguma coisa assim. Então a gente entendeu que ela quis criar uma barreira. Na sequência, ele declara que não teve mais contato com a jovem. Indignação é o sentimento que move os familiares de Isabela. O senhor traz uma camiseta com uma inscrição que mostra bem o seu sentimento atual, não é? Sim, que jamais soltaremos a mão dela. O que o senhor ficou sabendo sobre tudo o que aconteceu? Eu fiquei sabendo diz que ela se embriagou lá, não está acostumada com bebida forte, entraram numa jogatina de baralho lá, né, de jogo, e quem perdesse tomava, acho que era tequila, parece. E ela tomou e ficou ruim lá, né? Aí ficou ruim, disse que as colegas lá socorreram ela, levaram ela, deram um banho e levaram ela para o quarto. Aí, segundo eu fiquei sabendo, disse que o Leonardo se aproveitou da situação, invadiu onde ela estava deitada, né? E o William viu aquela cena. Pelo que o senhor apurou, o William ateou fogo? Que comentam, dizem que ele tentou asfixiar ela, acendeu vários plásticos, né? Para asfixiar ela no banheiro onde ela estava trancada. Quem falou isso para o senhor? As testemunhas que estavam lá, né? As pessoas que relatam isso. Para o senhor, quem é o responsável pela morte da sua filha? O causador de tudo isso é o Leonardo, mas o que fez que atirou fogo na minha filha foi o William. O senhor sabe que eu tive a oportunidade de falar com o Leonardo também, né? Ele disse que não se lembra do que aconteceu. Agora, como diz, né? Tá um negócio, o morto não fala, né? Para se defender, né? Minha filha não está mais entre a gente. Nossa filha, infelizmente, foi arrancada de uma forma brutal. Você está totalmente convencida que o William foi o culpado? Pelo que relatam, sim. Porque nenhum ser humano, nenhum ser vivo merece ser queimado, julgado e queimado. Ele fez o julgamento dele, pelo que ele viu, entendeu? E deu a sentença a Isabela e colocou fogo nela. Quando eu fui ver ela na sala, que já tinham feito o curativo, só a ponta do nariz dela que não estava queimado. E é o que aparecia, né? O restante estava tudo enfaixado já. O que a Isabela falava sobre o William para o senhor? Não falava muita coisa, não. Um dia, antes de acontecer isso, ela falou para... E as minhas irmãs sempre falavam para ela, Isabela, o William não é para você. Colegas dela de fora via, Isabela, sai dessa, o William não é para você, Por quê? Isabela. Pela personalidade dele? Pela personalidade, né? Pelo caráter que ele, né? Pela forma dele agir, principalmente quando bebia, né? Ele ficava muito violento, né? Ela está apaixonada por ele? Acho que ela estava assim porque ela estava cega, todo mundo via, só ela que não. Aí no dia antes de acontecer o fato, ela falou, mãe, deixa eu quebrar a cara. Falou para minha esposa desse jeito. A dor de um pai. E como é que tem sido tudo isso para o senhor, como pai? Uma dor muito grande dentro de mim. Porque da maneira que ela foi tirada da gente, né? A crueldade que foi feita com ela. Porque ela não era merecedora do jeito que ela foi. É difícil aceitar, né, senhor? Nossa Senhora. Às vezes, nas fotos, eu começo a conversar com ela. Me emociono, entendeu? Porque da maneira que ela foi tirada, não dá para aceitar. Se fosse uma pessoa que tivesse doente, mas uma saúde perfeita, meu Deus do céu. Mas de que maneira ela foi arrancada da gente? É difícil.
A emoção da prima muito próxima de Isabela. E a minha relação com ela é como se fosse a minha irmã caçula. Aquele cuidado. Inclusive, a mãe da Isabela morou na minha casa por muitos anos. Dividíamos quarto, né? Vocês eram muito unidas? Sim. Eu tatuei ela aqui também. Fiz uma tatuagem dela para homenagear. Porque eu sei que não quer dizer nada, sabe? Mas é para gravar na pele o quanto que a gente se ama. Muita saudade, né? Se eu te falar que no sentimento de saudade, ele é um sentimento que não existe, porque ela não foi embora. É assim que você sente? Sim. Parece que no domingo ela vai entrar pela porta da minha casa. Parece que eu vou na casa dela. Ela tá lá. Não é fácil. Não é explicado. Não era uma pessoa doente. Não era uma pessoa debilitada. Era uma pessoa que estava vivendo a vida. 19 anos. Depois toma uma coragem, vem. E aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você. Não sei explicar, mas parece que nada aconteceu. Parece que é um pesadelo que a gente não acorda. Na primeira fase da investigação, 9 pessoas são ouvidas. A pergunta em aberto: quem iniciou o fogo? Mais uma segunda testemunha conta. Abre aspas. Cheguei a ver o momento em que William mexeu no fogão. E após isso nós saímos de perto por medo do que poderia ocorrer. Fecha aspas. Os vários pontos de uma mesma história. Como é que tem sido para você conviver com essa imagem de estuprador? Péssima. Todo mundo Mas se passou. você estava alcoolizado, isso não pode ter acontecido? Você Não. disse que não se recorda, mas até que ponto dá para excluir a possibilidade disso ter acontecido? Não. Mesmo que se eu tivesse alcoolizado, no máximo que eu tivesse, jamais eu ia fazer isso. A quem você deve um pedido de desculpas? A todos. Você pode citá-los? A Kathleen, o William. E tem uma pessoa para quem você não pode sequer pedir desculpas, que é a própria Isabela. Também. Não tinha que ter sido assim, né? O que pesa na sua consciência? O que pesa é que eu perdi tudo que eu tinha, minha família, não sei. Aconteceu isso também, meu cunhado, que era praticamente irmão, tá preso. Não tenho mais contato com a minha mulher, não tenho... Viver no dia a dia com meu filho. Era tudo que eu mais queria, eu tinha conseguido, e agora perder tudo assim, de uma hora para outra. O que você diria, Leonardo, nesse momento? Não tenho palavras para ele. Você o perdoa? Eu perdoo. Eu só não aceito. Ele mais na minha vida, eu não aceito. Você tem dormido bem? Não, não tenho. Raramente isso. Pesadelos? Com frequência. Você pensa muito na Isabela? Vou falar pro senhor que... E assim como vem pensamentos todos os dias, passa assim na mente o fato de ter acontecido com ela, o que ela era antes, entendeu? O que aconteceu. A última imagem da Isabela que eu tenho é ela sentada atrás de mim, jogando dominó com as meninas. Estava todas as mulheres jogando dominó e eu estava jogando truco com os meninos. Foi a hora que eu virei para trás e pedi a tequila para a mulher, foi a hora que eu vi ela sentada. Depois disso, eu não me recordo de mais nada. Não me recordo de ter visto ela. A traição até hoje cala fundo na sua alma? Ela magoa, machuca, né? Mas é uma coisa que você consegue superar. O Leonardo disse que eles começaram a flertar. Você algum dia notou algo nesse sentido? Não, nunca. Para você foi totalmente surpresa o que você viu? Foi. Totalmente surpresa. Nunca passou pela minha mente. Eles dois, não. A Isabela merecia o que aconteceu? Não. Claro que ninguém merecia. Eu não desejo a morte para ninguém. Ela poderia estar muito bem viva,
Podia estar com o Leonardo, que eu não desejava a morte dela nem dele. Eu acho que a morte eu não desejo a ninguém, não. Ela era uma menina nova, jovem, filha única. William questiona a maneira como a investigação é conduzida. Que palavras foram usadas pelo delegado quando ele te acusou pelo assassinato da Isabela? Que a minha história estava muito mal contada e se ele não me prendesse, teria que prender a minha irmã. O que eu preferia? Falei, doutor, eu não sou o culpado nem a minha irmã. A gente tem que chamar um advogado. Ele, então eu vou te prender, fica tranquilo que seu advogado daqui a pouco tá aí. Você teme ser condenado pelo assassinato da Isabela? Eu tenho esse medo. Confio muito no meu advogado, em Deus. Sei que a minha inocência vai ser provada porque a gente tem muita carta na manga para isso. Laudos, perita, a gente, graças a Deus, conseguiu agora, fiquei sabendo hoje, que o juiz autorizou a reconstituição, onde vai conseguir provar que na hora do fogo eu estava muito longe da casa, não tem como ter sido eu ateando fogo e correr para onde eu estava. Então, fiquei sabendo disso hoje, então eu tenho muito medo de ser condenado, mas eu tenho 100% de certeza que eu vou sair. Qual foi o fundo do poço? Qual foi? Para você em tudo isso. Eu tô vivendo o fundo do poço. A minha vida tá totalmente destruída. Você dorme bem à noite na cela? Não, 4 para 5 meses que é 3 horas por noite que consegue dormir, picado ainda. Pesadelos? Pesadelo, voz, gritaria, medo de condenação. É aterrorizante. Os pais e o William não se conformam com a prisão do filho. Seu Derival, dona Beth, nesse momento que nós estamos conversando, o William está preso. Sim. Como é que vocês veem essa situação? A minha opinião particular é uma injustiça muito grande, porque quem destruiu a vida do meu filho não foi aquele dia na chácara, mas foi o que foi colocado na mídia, né? Foi feita uma grande mentira e colocado na mídia. Quando o meu filho tentou salvar a Isabela, ele saiu como o agressor. Ele era vítima inicialmente e de vítima virou o agressor. Foram 3 famílias destruídas aquele dia. Verdade. Eu tinha a Isabela como filha. Ela me chamava de sogrinha. Eu tinha o Leonardo como filho. Ele me chamava de mãe. Então, para mim foi muito difícil. E aí o meu filho também está sofrendo. Eu criei e eduquei o meu filho para trabalhar e estudar. Infelizmente, a Isabela a gente não consegue trazer mais. Infelizmente, eu digo e meu coração chora sem demagogia. Eu sou mãe. Eu orei demais pela mãe dela. Orei demais por ela, para que ela não viesse a falecer. Porque eu imaginava a dor daquela mãe. Porque o meu foi só preso. Mas o só preso, quando diz só preso, pensa que está só preso, está lá guardadinho. Não, gente, né? Então, ele está preso, ele está sofrendo, ele está sofrendo horrores. O William nunca passou por isso na vida dele. Até que ponto o William pode ser o culpado da morte da Isabela? Até que ponto? Eu não diria que o William tem culpa na morte da Isabela. Quem foi o culpado na morte da Isabela? Olha, então se tem que ter um culpado, os culpados foram eles. Foi o Leonardo e a Isabela, porque foram os causadores. Porque o William foi para uma festa com a família para se divertir. Quem matou a Isabela? Quem matou a Isabela é a Isabela. Eu diria assim. Mas antes dela falecer, ela veio falar, né? Ela falou pro seu Joaquim e pro Ed Carlos, com a boca dela. O que ela disse com a boca dela, pelo que só ficou sabendo? Que quem fez a barreira foi ela. O seu Joaquim ele disse, olhando nos meus olhos e do meu esposo. Nós não foi até ele veio até a gente. E ele bateu no ombro do meu esposo e falou, eu vou confirmar isso na delegacia. Ele falou, eu perguntei para ela, ele falou pra gente. Palavras do seu Joaquim. Eu perguntei para ela, menina, por que você fez isso? E ela disse, eu fiz uma barreira para intimidar o William. E a hora que ele falou isso, eu perguntei, seu Joaquim, mas o senhor vai falar isso na delegacia? Ele bateu no ombro do meu marido e falou, eu vou, eu sou homem. Foi isso que ele falou. Depois ele mudou a... Por que ele mudou, influenciado por quê ou por quem, eu não sei te dizer. Mas ele não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Na delegacia, não. Um embate judicial. O que diz a acusação? Doutora, a senhora está totalmente convencida da culpa do William? Totalmente. A irmã do William também agrediu a Isabela e depois ele
buscou meios, né, de incendiar um colchão, de alguma forma tentar atacar a Isabela. Ele alega que estava desmaiado e que não poderia atear o fogo. Não, não é verdade. Nenhuma testemunha relatou que ele desmaiou. Os depoimentos mostram que isso não é verdade. Inclusive, tem depoimentos, tanto na fase policial quanto na fase judicial, que demonstram que isso não é verdade. Existe alguma dúvida em relação ao ato de estupro? Da parte da acusação, não. O agressor, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, no caso da Isabela, que ela estava embriagada, portanto, o discernimento dela não estava perfeito. Ele se aproveita disso para se relacionar com a vítima. Ainda que naquele momento ela consentisse, entre aspas, não é um consentimento genuíno, verdadeiro, porque ela não está em seu perfeito juízo para poder avaliar. E o fato dele estar embriagado também, é o que ele alega. Mesmo ele estando embriagado, se ele está embriagado e ele vai até o local e inicia esse ato, né, diferente de uma pessoa como a Isabela, que ela não estava em condições de decidir nada, ela estava dormindo, porque ela estava completamente privada do senso prático dela. O que diz a defesa? A Isabela, ela perdeu o sentido. A Isabela perdeu o sentido. Quem saiu de um quarto carregando a Isabela para o outro quarto com suíte chama-se Luana e Andréia. Essas duas pessoas estiveram por última. Em seguida, John Leno e seu Joaquim. Isso a perícia vai ter que reconstituir. As pessoas vão ter que estar nos seus devidos lugares, as pedras vão ser manuseadas, os peritos vão indagar. Como que está aqui? O senhor se sente seguro de que vai conseguir demonstrar a inocência do William? Com certeza, com certeza. Sem nenhuma dúvida? Sem nenhuma dúvida. Qual a pior humilhação? O que me dói mais é ver minha família entrando e saindo daqui sem mim. Saber que eles enfrentam fila para trazer jumbo, fila para me ver, humilhação de alguma palavra de funcionário. E isso me atormenta porque, infelizmente, não sou só eu que está preso. Junto comigo está a minha família inteira. E isso é o que mais me dói. O que mais me dói é isso. Saber que preso junto dessas algemas aqui tem uma família inteira, uma família de bem. Uma casa onde só tinha alegria, hoje vive num eterno luto. Enquanto eu não conseguir voltar para minha família, eles não vão conseguir viver. De tudo isso, sobrou uma tragédia, né? Sobrou. Você aqui preso e a Isabela que não pode voltar mais. A Isabela que não pode voltar mais. Infelizmente, aconteceu, mas agora a gente tem que trabalhar para amenizar essa tragédia. Qual seria a verdadeira justiça em relação à morte da Isabela? A gente vai descobrir isso agora na reconstituição. Descobrir quem é o verdadeiro culpado para condenar ele. William, nesse momento a gente está se aproximando para te levar de volta à sua cela. Você volta de que forma? Volto tranquilo, convicto de que as pessoas que não conhecem a minha história vão saber a verdade agora e que minha inocência vai ser provada. É um desabafo, eu que estava engasgado há 4 meses dentro de mim. Enquanto isso, para a família de Isabela, resta apenas a saudade. Sonhos de uma vida interrompida brutalmente. A dor de uma ausência. Você lembra da última conversa que o senhor teve com a Isabela? Foi uma semana antes que ela tirou a habilitação, nós fomos para Curitiba buscar minha esposa, que ela estava de férias, né? Inclusive, na metade do caminho eu já dei o carro para ela levar, para ela sentir, né? Que tinha pegado a carta provisória, tinha feito um consórcio de um carro. Infelizmente foi interrompido todo esse sonho aí, né? Da maneira mais brutal e violenta possível. Tudo que eu e minha esposa nós pudemos fazer por ela em vida foi feito. Tudo era em prol para Isabela. Com certeza ela tem muito orgulho do senhor. Com certeza. Qual seria a justiça nesse caso, senhor Paulo? Condenação. Que ele pague por que ele fez. O senhor está totalmente convencido da culpa do William? Do William. Ao jornalismo cabe apenas mostrar os fatos, ouvir os depoimentos
A justiça punir os verdadeiros culpados. Aqui Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje.